Notas sobre esta versão. Esta versão da Epopeia de Gilgamesh não é uma nova tradução do original cuneiforme. Um trabalho dessa natureza exigiria um conhecimento profundo das línguas nas quais as várias partes desta obra chegaram a nós. O sumério, o acadiano e o hitita são as principais entre elas. E esta é uma tarefa que não creio ter competência para levar a cabo. Existem hoje em dia várias traduções acadêmicas para o inglês, o francês e o alemão, que fornecem um texto preciso e aquecido de longas notas explanatórias. Para o leitor comum, que não é um especialista em assyriologia ou estudante das literaturas e da história antiga, estes textos são de difícil leitura, pois tendem a enfatizar, e não a mitigar, os defeitos e falhas do original. Cada palavra ausente ou de significado duvidoso é assinalada por chaves ou lacunas. Estes sinais variam conforme a palavra entre colchetes tenha sido inserida pelo tradutor ou pelo antigo redator. Além do mais, a tradução é aproximada o máximo possível da estrutura semítica ou suméria do original, o que muito frequentemente dá origem a um texto em mau vernáculo. Existem muitas e felizes exceções das quais pude me beneficiar, aproveitando-me também dos comentários que explicam as limitações e dificuldades das várias leituras. Este método acadêmico fornece ao estudante e ao especialista aquilo de que eles precisam, mas apresenta ao leitor comum uma página que mais se assemelha a um problema de palavras cruzadas inacabado. Por isso, achamos que valia a pena tentar uma versão que, sem acrescentar nada ao texto que não tenha sido corroborado pela autoridade acadêmica nem tampouco omitir qualquer palavra cujo significado fosse inquestionável, procuraria evitar a aparência tosca da tradução verso a verso, fornecendo ao leitor uma narrativa simples e direta. Tenho plena consciência da temeridade de tal empreendimento e da minha grande dívida para com os especialistas responsáveis pelas traduções do original em cuneiforme. Apoiei-me especialmente em Alexander Edel, do Instituto Oriental da Universidade de Chicago, autor de Gilgamesh Epic and Old Testament Parallels, segunda edição, 1949, e em Iaspezer e sua tradução publicada, entre outros textos acadianos, numa coletânea editada por J. B. Pritchard sob o título Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament, segunda edição, 1955. Existe agora uma terceira edição, de 1969, com material suplementar. Todas as traduções posteriores fizeram extenso uso da versão de Campbell Thompson, em hexametros ingleses, e de suas notas publicadas em 1928 e 1930. Para o material sumério, utilizei a tradução de S. N. Kramer, publicada em Ancient Near Eastern Texts em seu livro Front Tablets of Sumer, 1956, reeditado na Inglaterra como History Begins at Sumer, 1958. O importante fragmento de Sultan Tepe foi publicado por R. Gurney no Journal of Cuneiform Studies de 1964, e pode ser encontrado, numa versão ligeiramente modificada, na segunda edição de Ancient Near Eastern Texts. As demais passagens suplementares ou variantes do texto foram tiradas de artigos especiais publicados em periódicos e serão designadas adiante, em seu contexto. Não segui o exemplo das demais versões, que transpuseram a epopeia em verso, por achar que a prosa proporcionaria um meio mais flexível e direto de comunicação, particularmente nas passagens mais difíceis. Pela mesma razão, desisti de tentar manter a divisão por tábuas. Dentro da estrutura do texto ainda há espaço para uma considerável variedade de abordagens e interpretações, como nos revela uma comparação entre as diferentes traduções existentes. Meu objetivo geral foi a inteligibilidade e, até onde os textos existentes permitiram, proporcionar uma história coerente num ritmo suave e espontâneo. Qualquer versão que tenha como objetivo unificar a narrativa precisa desenvolver um trabalho de cotejo. O texto padrão criado pelos escribas de Assurbanipal no século VII era um cotejo, assim como são todas as versões modernas.
Distanciei-me do método de trabalho mais comum e utilizei as fontes sumérias lado a lado com as versões hitita e acadiana, não apenas por causa de sua preeminência, e pelo fato de os próprios escritores acadianos terem ido buscar no ciclo sumério a base para a maior parte dos episódios de sua epopeia, mas também porque elas preenchem lacunas importantes, especialmente no episódio da Jornada na Floresta, e porque somente elas contêm o destino e a morte de Gilgamesh. Além disso, trata-se de textos de alta qualidade. As diferenças de detalhe entre a versão suméria e a babilônica arcaica não são maiores do que as verificadas entre as recensões de Nínive e Bogascoa com trema y, que são geralmente utilizadas em conjunto pelos tradutores modernos, e a data em que foi escrito o material sumério ainda existente, na primeira metade do segundo milênio, é muito próxima daquela em que foi produzida a versão babilônica arcaica contida nas tábuas de Iali, Pensilvânia, primeira dinastia da Babilônia. A versão hitita parece divergir radicalmente das demais no que se refere aos últimos episódios, mas apresenta contribuições importantes em muitos pontos do texto, especialmente no que diz respeito ao conflito com Umbaba, Wawa, e ao primeiro encontro com o Shanabi. A ordem dos acontecimentos não fica sempre clara e é particularmente confusa no episódio da floresta, mas a ordem dos episódios é relativamente uniforme. Não segui o novo arranjo das tábuas 4 e V proposto por J. V. Kinney Wilson, 7 Reencontre a Seriologica Internazionale, 1960. Ver abaixo. Segundo os sonhos de Gilgamesh acontecem antes de sua chegada na floresta, embora, sob certos aspectos, isto seja mais lógico, podem-se fazer sérias objeções a este tipo de alteração. A sequência seguida por mim é basicamente a de Edel e Speiser, que combina os textos hitita, assírio e babilônico, incluindo o fragmento de Sultantep, o uso adicional de Gilgamesh e a Terra dos Vivos e a morte de Gilgamesh forçou-nos a fazer algumas alterações neste arranjo. A versão suméria do episódio da floresta é suficientemente fiel às demais para poder preencher diretamente as muitas lacunas do trecho que narra o encontro com Umbaba. A principal divergência nos textos está na descrição suméria dos 50 filhos da cidade que acompanham os dois heróis em sua jornada, uma descrição por mim omitida, um fragmento no antigo idioma babilônico, recentemente publicado, sobre a luta com Umbaba e sua morte, aproxima bastante o texto da versão suméria, e uma tábua hitita pouco descoberta sugere a existência de uma terceira variante. As versões suméria, babilônica e assíria diferem ligeiramente entre si na sequência de eventos relativos aos preparativos para a jornada na floresta. Fiz aqui um amálgama das versões assíria e babilônica, seguindo porém o texto sumério ao colocar o apelo ao Deus Sol antes dos encontros com os cidadãos e com os ferreiros. A incorporação do texto sumério à morte de Gilgamesh justifica-se porque ele proporciona à narrativa um final mais satisfatório do que a tábua 11 assíria. A razão para não incluir a tábua 12 já foi dada. Ela é incompatível com o relato que recebemos da morte de Enkidu após o episódio do Touro do Céu. O trecho em questão é comprovadamente uma tradução literal do poema sumério que devia ocupar o lugar do sonho e da morte de Enkidu descritos na 7ª tábua da recensão ninivita. Mais exposta a possíveis objeções talvez seja a minha opção de usar o texto sumério destino no começo da jornada na floresta, sendo Enkidu o intérprete de sonhos nas ocasiões que se seguem, e uma vez que o destino é obviamente revelado a Gilgamesh por meio de um sonho. Achei que seria permissível inseri-lo neste ponto, repetindo, além disso, no final, junto com a morte fragmentos A e B, onde o trecho arremata adequadamente a narrativa. Ambos os textos, sumério e babilônico arcaico, fazem de Enlil o autor do destino. Há outros pontos que precisam ser explicados. Omiti inteiramente a alusão feita ao sentinela do portão de Umbaba, por achar que o texto se refere sempre ao próprio Umbaba. Embora a linguagem utilizada seja ambígua, não se faz qualquer outra menção a um segundo sentinela, e este personagem seria supérfluo. Além do relato sumério do assassinato de Umbaba,
Utilizei integralmente a versão babilônica do evento. Embora as duas descrições sejam coincidentes em muitos trechos, alterei muito ligeiramente a sequência das frases no início da última jornada, Tábua 11 Assíria, para deixar claro o motivo do empreendimento o mais cedo possível. As linhas adicionais no Jardim dos Deuses baseiam-se na tradução de Iliopenhem, Orientalia 17, 1948, 47 e 48. A mesma fonte emprega a alegoria da lã no lugar do sono. Os objetos de pedra despedaçados por Gilgamesh antes de zarpar com o Shanabi desafiam qualquer explicação no momento, e difícil acompanhar a corrente de água doce e os movimentos de Gilgamesh e o Shanabi ao deixarem o Utnapishtim. Utilizei-me aqui de uma pista deixada por Speiser em Ambiente Nearias Term Testes, página 96, nota 232. A afirmação de que Gilgamesh saiu pelo portão por onde havia entrado foi tirada das palavras da mulher de Utnapishtim, Eideu 11, 207-208. Neste ponto, é preciso algo que assinale a transição. Na lista de nomes, ao final de A Morte de Gilgamesh texto sumério, deixei de fora 4 deles, por pertencerem a personagens sobre os quais nada se sabe. Em relação a cada um dos demais, acrescentei um epíteto explanatório para transmitir uma ideia do significado desse catálogo. Em 3 pontos da narrativa, tomei emprestado alguns trechos de outras epopeias. No início do relato do dilúvio, enxertei algumas linhas que explicam a ira de Enlil, tirando-as da epopeia de Atrasis, escrita no idioma babilônico arcaico. Ver abaixo página 83. Trata-se dos versos que se iniciam: naqueles dias a terra fervilhava, os homens multiplicavam-se. No fim do sonho que Enkidu tem do mundo inferior, o símile do intendente é tirado do texto assírio Visão do Mundo Inferior, que contém uma passagem bastante semelhante a esta. As linhas que descrevem a localização do Dilmun foram tiradas do dilúvio sumério. O apêndice traz um pequeno resumo classificatório do material encontrado em cada uma das tábuas. Julho de 1959, 1972, N.K. Sandars. Desde a publicação desta versão da epopeia de Gilgamesh, em 1961, a decifração de novas tábuas e o estudo mais profundo daquelas já conhecidas acrescentaram muito à nossa compreensão da obra em si e ao nosso conhecimento do seu contexto histórico e literário. Gilgamesh foi objeto de um congresso no Reencontro Assírio Yogic Internationale, cujas atas foram transcritas e publicadas sob o título de Gilgamesh et sa Legende no Cahiers du Groupe François Historial d'Angers, I. Paris, 1960. Aí podem ser encontradas uma bibliografia completa, novas discussões e novo material textual, entre as substanciais adições das quais me vali, apesar de algumas incongruências, está um novo relato sumério do episódio de Umbaba, Uawa, J. Van Kigen. Um exemplo do tipo de dificuldade inerente a este tipo de interpretação está no fato de que os cedros abatidos, a amarração e o depósito dos galhos de uma tradução tornaram-se, em outra, vestimentas de aura, rosetas ou os seguidores adormecidos da expedição. Um outro acréscimo se fez num ponto onde o texto é particularmente defeituoso: a crise no encontro entre Umbaba e Gilgamesh. As versões suméria e babilônica pode-se agora acrescentar uma tábua hitita de Bogascoa com trema Y, escrita no século XIII e contendo, ao que tudo indica, a versão deste episódio segundo a tradição hitita, na qual o herói parece ser Umbaba e não Gilgamesh. Galten, 1958. A linguagem utilizada é muito semelhante à empregada nos outros mitos hititas conhecidos, e uma única tábua cobre toda a sucessão de eventos que vai do episódio em que Gilgamesh recebe seus talentos dos deuses até o assassinato de Umbaba. Esta mesma narrativa ocupa 5 tábuas na versão acadiana, donde se conclui ter havido aí considerável condensação. Mesmo assim, algumas lacunas são preenchidas pelo texto hitita, que também oferece um material alternativo para outros pontos da história. Por exemplo, é perfeitamente natural que, para os hititas, seja o deus hitita do clima conceder o dom da coragem, e não o Haddad acadiano,
em relação a quem a divindade Tita mantém uma posição hierárquica equivalente, embora relativamente superior. O preparador de armadilhas Kingold Enkidu tem um nome acadiano, Sangazu, que significa golpeador mortal. O mais importante, porém, é que o texto sugere a possibilidade de Gilgamesh só ter chegado a Uruk após peregrinações pelo mundo, o que torna mais compreensível o ressentimento causado por sua tirania. A jornada na floresta ganha nesta versão um cenário físico real. Ela começa às margens do Eufrates, onde os heróis oferecem sacrifícios ao deus Sol. De lá, uma jornada de 6 dias os leva à Montanha dos Cedros. O texto é mais uma fonte a confirmar sua localização a noroeste, e não a leste, e está perfeitamente de acordo com o fragmento babilônico arcaico de Teuskali, que, ao final da luta com Umbaba, situação no Líbano, embora na tábua hitita Umbaba se revele uma ameaça mais perigosa, a conclusão é exatamente a mesma e vem a se encaixar muito bem entre os fragmentos sumério e babilônico. Mais detalhes aparecem em outras fontes e foram publicados por a Falkenstein, Journal of Near Eastern Studies, 19, abril de 1960, 2, 6571, e J. Van Dijk, Sumer, 15, 1959, e 810. Mas as diferenças estão perfeitamente dentro daquilo que podemos esperar de uma tradição oral. Uma tábua de Ur, talvez do século XI a graus Celsius, contém uma outra versão de parte da tábua 7 da recensão ninivita, que descreve a conversa entre o Shamash e Enkidu no leito de morte deste último. Este texto liga-se ao fragmento de Sultan Tepe, tendo sido publicado por graus Celsius. J. H. em Iraque, 28, 1966, 105-121, com uma série de comentários que incluem interessantes sugestões relativas ao nome e ao perfil psicológico de Siduri e considerações referentes aos objetos de pedra destruídos por Gilgamesh antes de sua travessa pelas águas da morte. Boa parte desses novos textos foram incorporados à terceira edição do Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament, Princeton, New Jersey, 1969, ou ao suplemento, páginas 503-7, numa tradução de A.R. Grayson. Um fragmento de Theo Armal narra o primeiro sonho de Gilgamesh na montanha e contém acréscimos à conversa entre Gilgamesh e Ishtar e ao episódio do Touro do Céu. Importantes contribuições que elucidam a doença e o sonho de Enkidu podem ser encontradas no material hitita de R. Stefanini, 1969, e nos textos de Ur de graus Celsius. J. Gad, Luke. City, 1966. Estes últimos são do período babilônico médio ou cassita, talvez do começo do século XI e fornecem uma alternativa à versão ninivita, além de acrescentar consideravelmente ao diálogo entre Enkidu e Shamash. O problema do portão, se era o portão da floresta ou da cidade de Uruk, feito com a madeira da floresta, é discutido por Yelm Diakonoff, Biblioteca Orientalis, 18, 1961, 61-67. Usei aqui a segunda alternativa por achá-la mais provável. Os objetos de pedra são novamente discutidos por graus Celsius. J. Gad, A.R. Millard, 1964, em sua edição de um fragmento no babilônico arcaico que se sobrepõe a de Messner, e também por Deus Eman Gilgamesh Etsa Legend, 1960. Acréscimos menores à tábua X também foram tirados da terceira edição de Textos Relating to the Old Testament, e aceitei as sugestões do artigo de Eli Matos, Biblioteca Orientalis, 21, 1964, 310, bem como dos vários autores do artigo Gilgamesh no Realeshikonder Assiriology, partes 3 e 4, páginas 357 e 74. Uma pista em relação à natureza da planta da juventude eterna provém do Dictionary of Assyrian Botany, de Henry Campbell Thompson, Londres, 1949. O primeiro verso da epopeia foi emendado em Assyrian Dictionary of the Oriental Institute of Chicago, 7,
33b. Mencionei nesta introdução a descoberta de novas provas relativas à existência de um Gilgamesh histórico. Esta questão é discutida em Gilgamesh Etsa Legend por W. G. Lambert, S.N. Kramer e, numa nota curta, por Edzard, e também por M. Houghton, no Journal of Near Term Studies, 19, 1960, 2, 156-62. As divergências, embora importantes, não são muito grandes, e qualquer que seja a época que adotemos, o período de vida de Gilgamesh não estará muito distante da data de construção do túmulo real de Ur, com seus requintes e rituais bárbaros. Por isso, o texto fragmentário de A Morte de Gilgamesh pode ser usado como um documento semi-histórico para elucidar aspectos dos ritos fúnebres da Casa Real de Ur no terceiro milênio, o que de fato foi feito pelo professor Kramer num artigo publicado em Iraque, 22, 1960, 58. O professor Malouan escreveu a respeito do dilúvio, ou dos dilúvios, Iraque, 26, 1964, 62-82, que também são discutidos em Atrasis, The Babylonian Story of the Flood, de W. G. Lambert a R. Millard, 1969. M. Civil examinou o assunto à luz da tradição suméria. A possível dívida da mitologia grega para com o Oriente vem sendo estudada por vários autores desde o aparecimento de Fromm e Senai Tomer, de T. B. L. Webster, Londres, 1958, Peocut, em Asiordineariast, Cardiff, 1966, G.S. Kirk, Mead, Its Meaning and Functions in Ancient Cultures, Cambridge, 1970, e M. L. West, e a Greek Philosophy and Orient, Oxford, 1971. Quanto ao problema de determinar quem eram os sumérios, a questão permanece sem resposta, e talvez continue assim. Se chegaram à região vindos de uma outra parte, é possível que tenham sido poucos, e talvez nunca saibamos ao certo a extensão de sua influência na língua e na literatura local. Maio de 1972. N.K. Sandars. Continuam a surgir dados relacionados a Gilgamesh. Novos textos vêm à luz que incrementam nosso conhecimento da epopeia e do Gilgamesh histórico, ao mesmo tempo em que trabalhos realizados sobre os textos existentes ajudam-nos a obter uma compreensão maior das passagens difíceis. Nestes últimos anos, duas obras de especial importância foram lançadas: The Treasures of Darkness, de Thorkild Jacobsen, New Haven e Londres, 1976, contém uma análise nova e original de toda a epopeia à luz da visão geral que o autor tem das religiões da Mesopotâmia, e The Evolution of the Gilgamesh Epic, de J. Gattigay, Filadélfia, 1982, mostra-nos, por meio da comparação das diferentes versões e da distinção das diferentes fontes cronológicas e geográficas, como as mudanças teológicas e políticas moldaram o poema e como esses diferentes elementos se combinaram na compilação final do texto. Novas e interessantes observações sobre o poema podem ser encontradas em The Theology of the Art, de W. G. Lambert, edição de B. Auster, Xvi Reencontre a Seriologica Internationale, 1980. E um novo fragmento da Quinta Tábua foi publicado por Yvon Ehrenberg da Dermitenungen, 1980, 2, 90-105. R. Avenquier, no Biblical Archaeologist 1981, 44-45, 199-205, se aprofundou no significado da planta mágica da juventude recuperada como um mito à parte, e a pesquisa prossegue. Sou grata à Sra. Stephanie Daley por sua ajuda com as referências bibliográficas. Setembro de 1987. N.K. Sandars.